Então vamos lá. Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais, aos mentores de cada um de nós, do Movimento Espírita de Petrópolis, da Casa de Oswaldo Cruz e de tantas outras casas aqui presentes, a nossa eterna gratidão por podermos estar aqui mais uma semana, mais uma segunda-feira, juntos, tentando compreender um pouco mais dessas obras do André Luiz, e também a nossa gratidão a esse espírito, ao Emmanuel, ao Chico Xavier, que nos possibilitaram ter essas preciosidades na nossa vida, para que pudéssemos nós crescer espiritualmente e avançar no sentido e na direção do reino de Deus, do nosso Pai, das suas leis, e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. A nossa gratidão por tudo que nós temos recebido, por estarmos encarnados. Rogamos também por todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos nesse instante, que são motivos das nossas preocupações, por aqueles que passam por resgates coletivos, como esse acidente aéreo, que cada alma que ali teve que passar por esse momento de desencarne violento, possa receber na nossa prece um pouco de força, fé e coragem para se restabelecerem e darem seguimento à sua evolução espiritual. Gratidão por tudo, essa paz e esse amor que por hora já sentimos, possa permanecer conosco, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, boa noite a todos que foram chegando depois, a gente se perde aqui um pouquinho. Obrigada, Miriam. Esse é um novo livro, né? É um livro um pouco mais pesado, obrigada, Marisa, do que os outros livros, porque esse livro ele vai retratar as trevas. Então, é um livro que requer muito carinho, muito amor da nossa parte, porque quem pode garantir que um dia a gente não esteve nas trevas? Então, de forma alguma, cada coisa que a gente falar, que não nos falte amor no coração e misericórdia. Sempre, sempre, sempre. É muito interessante esse livro, ele vai abrir, obrigada, Jane, ele vai abrir com a história do peixinho vermelho, ou a lenda egípcia do peixinho vermelho, que vai deixar para a gente muitas e muitas reflexões, né? Então, a gente vai fazer uma mistura, a gente depois vai ler ali no chat algumas colocações, e na medida em que for dando tempo, a gente vai lendo a história e vai colocando as nossas interpretações mescladas, porque do que eu já li ali do chat, não tem nada de errado, só complementa, 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 e abre cada vez mais o nosso entendimento para a gente olhar para essa história que é rica, e que cada vez que a gente lê, a gente descobre uma coisinha que a gente não tinha visto antes, né? Então, vamos lá. Deixa eu só passar aqui para os slides, porque eu acabei saindo aqui um pouquinho. Existe uma particularidade muito interessante nesse livro Libertação. Eu vou ler e depois eu dou a fonte. Meus amigos, meus amigos, muita paz, agradecemos a cooperação com que nos auxiliaste na projeção do novo trabalho de André Luiz, livro Libertação, registrando igualmente nosso reconhecimento pela história do peixinho vermelho, que tão bem se ajustou aos nossos propósitos de apresentação. Gratos à nossa irmã Wanda pela tradução oportuna e fiel. Que o Senhor vos multiplique os dons de servir com que tanto vos distingues. Então, isso é Emmanuel falando e fazendo um agradecimento direcionado a Wanda. Quem é Wanda? Né? Porque foi ela, que é uma senhora hoje, que leu num livro em inglês a história do peixinho vermelho e contou para o Chico Xavier. Contou toda a história já traduzida para o português, porque
porque ela lê fluentemente inglês. Tive o prazer de conhecê-la. Então, vamos ver quem é. Vamos seguir aqui as curiosidades, que são muito importantes e a gente deve muito agradecimento a ela. Então, nota da organizadora do livro em questão, onde eu estou tirando essas palavras do Emmanuel. A antiga lenda do peixinho vermelho consta de um dos livros da médium inglesa Joan Grant sobre o Egito Antigo. Eu a tinha lido em inglês e contei ao Chico. Muito sensibilizada fiquei quando soube que Emmanuel a incluíra no prefácio do livro Libertação, de André Luiz, revelando que estivera presente a nossa conversa. Ou seja, particularidades, né? A dona Wanda ela trabalhava com Chico Xavier e ela estava num daqueles intervalos deles, rapidamente, nos corredores. Ela falou: Chico, eu li uma história muito interessante. Ela tinha lido em inglês, mas contou tudo para o Chico em português. Mas deixe estar que eles não estavam os dois sozinhos. O Emmanuel estava escutando a história e achou fantástico. Esse relato específico se encontra aí, ó, no livro Deus Conosco, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, página 438, primeira edição, 2007, Vinha de Luz, título da mensagem Os Dons de Servir. Data de recepção da mensagem, porque o livro é todo catalogado por data, ano, né? É catalogado por ano, vou explicar a vocês por que é assim. Essa mensagem foi do ano de 1949, de 26/1. E aí a gente vai entender o que está acontecendo daqui a pouco. Né? Deus Conosco é o livro que dá sequências, revelações espirituais inéditas da psicografia de Chico Xavier, trazidas a lume em abril de 2006 pela prestimosa organização de Wanda Amorim Joviano, através do livro Sementeira de Luz, de autoria de seu avô Arthur Joviano, o benfeitor espiritual que todos conhecem pelo nome de Neio Lúcio. Então, Neio Lúcio é um pseudônimo de Arthur Joviano. Quem é Arthur Joviano? Ou seja, Arthur Joviano é pai de Rômulo Joviano, que era responsável pela fazenda Modelo, onde o Chico Xavier trabalhou durante muito tempo da vida dele, né? Foi funcionário público, Chico Xavier. E Dona Wanda também passou no mesmo concurso, na mesma época que o Chico Xavier, e os dois trabalhavam juntos na repartição. E o Chico Xavier, que lá morava, todas as noites, nessa família, nas quartas-feiras, eles realizavam um culto do lar. Então, naquele culto do lar, muitas psicografias vinham, pequenas psicografias sobre as obras, sobre os trabalhos que estavam sendo executados ali. Então, a família Joviano, né, na pessoa do pai da Dona Wanda e da mãe da Dona Wanda, guardaram todas as mensagens, e aí, posteriormente, a avó deles datilografou, que ainda era do tempo da datilografia, aí o pai e a mãe guardou, e mais tarde, Dona Wanda, em posse de todas essas psicografias que eram produzidas no culto do lar, da Fazenda Modelo, ela, então, mais tarde, isso vai dar origem a livros que foram organizados por ela. Então, olha que interessante. Vamos lá. Ambos os livros, né, esse e o outro, vieram ao mundo pelas abnegadas mãos de Francisco Cândido Xavier, através de cuja tarefa psicográfica tanto esclarecimento e consolação verteu dos planos mais altos da vida para a face da terra, sedenta de luz para amenizar as suas dores e aflições. Desta feita, contudo, o autor espiritual dessas mensagens recebidas, em sua maioria, no culto doméstico do Evangelho do Lar da família Joviano, na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, onde Chico Xavier trabalhava, e nada menos que o benfeitor da espiritualidade maior, Emmanuel. Então, a grande parte é de autoria dele. A Wanda Amorim Joviano, ela é filha desse casal aqui, ó, da Dona Maria, Maria Joviana, e doutor Rômulo, que era chefe do Chico na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Wanda conheceu o Chico Xavier
desde sua meninice, vindo a trabalhar ao lado dele como servidora pública federal do Ministério da Agricultura, uma vez que ambos passaram no mesmo concurso público, quando então Chico Xavier for efetivado no cargo que já exercia como contratado. Então, esses aqui são os pais da dona Wanda, já desencarnados há muito tempo. E, olha que interessante, a gente sabe, né, que essas reuniões, né, também participavam, muita psicografia, do Neio Lúcio. Quem é Neio Lúcio? O avô da dona Wanda, que se chama Arthur Joviano. Então, não tem aquele livro que vocês conhecem, Jesus do Lar? Não é de Neio Lúcio? Então, Neio Lúcio é o pseudônimo do professor Arthur Joviano. Tá? Então, é só para vocês entenderem. A partir de 1935 e até 1952, o casal Joviano, os pais de Wanda, realizou 2 vezes por semana o culto do Evangelho no lar, em homenagem a seu avô, chamando de grupo doméstico Arthur Joviano, que é Neio Lúcio, na sede da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, com a presença amorosa e sábia de Chico Xavier, que nas ocasiões se colocava à disposição dos amigos espirituais para a recepção das mensagens psicográficas. Gente, só um minutinho, por favor. Pronto, desculpa aí a ausência. Então, essas reuniões, esses cultos do lar, deram origem a uma série de livros, né? Um desses que a gente acabou de ver. Aqui está a dona Wanda quando era mais jovem, o Chico Xavier, o pai dela, doutor Rômulo, a dona Maria, sua mãe, e o cachorrinho dela, lindinho demais, chamado Fly. Aqui é hoje a dona Wanda. Dona Wanda hoje está com quase 98 anos. Então, ainda é viva, né? E trabalhou muito nesse período organizando essas psicografias, que foram tudo organizados por data e ano, e que vão dar origem a esses livros aqui também, ó, tudo organizado de conformidade com o culto do lar, tá? Tem aquele Deus Conosco, do Emmanuel, e esses outros aqui de Neio Lúcio. Então, a gente esses livros aqui, todos eles estão relacionados ao culto do lar, que era realizado todas as quartas-feiras na Fazenda Modelo. E coube a ela, que recebeu esse material do pai dela, ela catalogou tudo, organizou tudo e deram origem a esses livros. Então, um trabalho e tanto. Então, a história do peixinho vermelho, na verdade, surgiu dela. A gente tem que agradecer. Ela contando essa história para o Chico Xavier, Emmanuel ali esticou o ouvido e falou assim, vai ser essa a história que eu vou colocar na introdução do livro Libertação, que tem tudo a ver. Tá? Então, era uma particularidade e também um agradecimento especial à família Joviano, e em especial à dona Wanda, né, porque é bem verdade que ela fez o trabalho final, né, de organizar e editar os livros, mas a gente tem que agradecer a família como um todo, né, porque foi a família Joviano, através desses cultos, que a gente vai ter certas preciosidades, vai saber de certas particularidades de alguns dos livros que foram psicografados por Chico Xavier em Pedro Leopoldo nessa fazenda. Então, a gente vai encontrar algumas particularidades que a gente não saberia se não fosse esses livros. E uma delas é o livro Libertação, a história do peixinho vermelho, que é uma lenda egípcia. Foi? É isso aí. Dito isso, a curiosidade que vocês vão receber através de slides, com fontes, né, que vocês vão poder trabalhar com isso à vontade e enriquecer mais ainda os estudos de vocês, tá? Vamos lá. A Célia colocou assim, minha interpretação do peixinho, da história do peixinho vermelho, é que cada um tem seu momento e seu tempo. A evolução depende de cada um. Perfeito, né? A gente não pode apressar a evolução de ninguém, né? A gente tem vontade que as pessoas que a gente ama e que estão muito próximas de nós, que a pessoa se desembarace durante a vida, se liberte daquele pequeno laguinho, né? Que ela ganhe um universo para ela de possibilidades. Mas, o que acontece? Né? Nem todo mundo está preparado para viver o mar. É preciso preparo. A gente vê que o peixinho vermelho
para ele conseguir passar naquela grade estreita, que a gente vê que ele passa, né? Porque a porta é estreita e larga é a porta da perdição. Para passar na porta estreita, que foi o que ele fez, que ele passou naquele pequeno canal ali, teve que emagrecer, porque ele já vinha sendo mal alimentado, né? Já vinha sendo sacrificado por aqueles que não pensavam igual a eles. Nós somos assim na sociedade. Quando há pessoas que pensam diferente de nós, a gente coloca elas na margem, através dos nossos preconceitos, do nosso orgulho e egoísmo, e aquelas pessoas ficam esfaimadas do nosso convívio, da nossa consideração, de tudo isso. Mas o peixinho vermelho aproveitou o sofrimento e converteu em experiência. E aí, toda aquela experiência, toda aquela bagagem que ele fez, facilitou ele passar pela porta estreita. Porque a porta é estreita porque não passa os vícios, que são muito espaçosos, ocupam muito espaço na vida. Então, ele, como conseguiu, através do sofrimento, desenvolver virtudes valiosas, ele consegue passar pela porta estreita, que significa estabelecer a relação do homem com ele mesmo, do homem com o próximo e com Deus. Porque é isso que nos diz, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando vai falar das leis divinas, que elas têm essa finalidade, estabelecer a relação do homem com ele mesmo, do homem com o próximo e do homem com Deus. Mas isso só é feito a partir do momento em que a gente vai se voltar para um olhar para dentro de si, do conhece-te a si mesmo, de ter coragem de enfrentar os seus próprios vícios, de olhar seus próprios defeitos sem medo nenhum. Mas para olhar para os defeitos tem que ter uma coragem imensa. Aceitar que tem defeito, nossa, tem que ter uma coragem muito grande, muito grande. E o peixinho vermelho faz isso. E como ele começa a fazer isso, e automaticamente, em seguida, ele faz a reforma íntima, porque não adianta só detectar defeitos e não fazer nada com aquilo, é inútil, é um sofrimento inútil, improdutivo, né? É masoquismo, essa é a verdade. Ele vai se renovando, vai se despojando daquilo que não é mais necessário, de uma bagagem inútil, que se chama os vícios, e ele passa, então, pela porta estreita, ou seja, pelas frestinhas ali do lago, né? E ganha vida, e vai se libertando. Mas a gente sabe que, como disse a Célia, cada um tem o seu tempo, né? O Ricardo já colocou assim, minha interpretação é que quem avisa amigo é. Ele volta e faz o papel de amigo. Ele volta depois que ele se libertou, que ele encontrou um novo horizonte de vida, que ele viu quanto que todos nós temos em potencial a felicidade aguarda todos nós. Ele veio contar, olha, tem outra forma de viver. A felicidade real, ela existe. Mas vocês têm que largar, vocês têm que deixar de ser gorduchões, ou seja, têm que deixar de viver os vícios, o orgulho e o egoísmo que infla a gente, faz com que a gente fique se sentindo tão maior do que o universo, né? É preciso trabalhar isso para que, então, em seguida, vocês possam alcançar aquilo que está reservado para todos nós. Então, quem avisa, eu concordo, amigo é. Pode falar, Márcia. É desinsuflar o ego, né? É, exatamente, desinsuflar o ego. E isso é que é o difícil da história. Mas isso é difícil mesmo, eu concordo para você, mas por isso que nós temos as reencarnações, né? Exatamente. Claro que a gente tem que aproveitar essa, né? Ficar pensando, porque eu ainda tenho muitas reencarnações, eu posso ir empurrando com a barriga. Não é assim, né? Mas desinsuflar o ego é difícil mesmo, né? A gente ter coragem de verificar, olhar para dentro da gente e ver que a gente cometeu erros e que são nossos mesmos de verdade, né? Tem que ter uma coragem. Nossa, mãe, que coragem. Não é mole, não. Não é mole, não. A Rosana Teste colocou assim, minha interpretação é que o conhecimento e aprimoramento é uma conquista de cada um. De cada um. Um requer esforço e podemos estimular outros, mas não podemos exigir que outros acompanhem. É verdade, às vezes a gente, quando alcança uma felicidade, uma libertação de um vício e ficamos mais leves, mais felizes, mais realizados, para aquelas pessoas que nós amamos, a gente quer que ela siga com a gente.
E às vezes a gente força a barra, força a barra. A gente quer que a pessoa vá junto com a gente. Mas será que o outro suportaria emagrecer para passar pela frestinha e alcançar a felicidade? Será que ele já está preparado para isso? Nós mesmos não estamos preparados por uma série de coisas. Há coisas que a gente almeja de verdade, mas a gente sabe que ainda está distante para alcançar. Né? E a gente também não pode esquecer que muita luz cega, e verdade assim, muita verdade cega também. Lembra Paulo de Tarso na história de Damasco, que ele fica cego? Porque muita luz cega. Muitas verdades juntos a gente fica embaralhado. Mas é difícil a gente saber dosar isso, eu concordo com você. Entender e respeitar o momento de cada um. Esse tal de respeitar o momento de cada um, eu confesso que eu tenho dificuldade, né? Porque a gente quer logo arrastar as pessoas junto com a gente não quer que ninguém fique para trás. Né? Respeitar que o outro precisa de mais tempo. E esse livro Libertação é um livro que vai falar muito desse respeito, que a gente vai ver a história do Gregório, quanto tempo que a mãe dele levou para o Gregório conseguir se libertar, gente, é muita raça de tempo. É muito amor envolvido, porque a gente vai tentando no soco e na força arrastar as pessoas, e ela vai com amor durante muito tempo. Pode falar, Jane. E esse respeito também está vinculado ao autorrespeito, porque eu acho que é mão dupla, né? A gente, no momento que não se respeita, o outro não nos respeita, e às vezes é com uma boa intenção, mas mesmo assim não dá certo. Não dá. Eu sei, eu concordo com você. O outro, e a gente vai entendendo isso muito devagarinho, que esse respeito é primordial, né, nessa jornada da evolução. Hoje mesmo, no estudo da manhã, eu tive um vislumbre de querer passar o meu entendimento de uma questão para uma pessoa muito querida, mas uma vozinha já falou comigo: Jane, não faz isso não, ele está lá na caminhada dele, estuda por uma outra vertente. Foi automático, porque antigamente eu só conseguia, na prática, vivenciar, eu ia dar o meu exemplo, né, mesmo bem intencionado, e dava tudo errado, eu ia perdendo meus amores pelo caminho, porque queria que eles entendessem aquele meu caminhar que ia me levar para um bom caminho, mas não leva, porque é pessoal e é em conjunto ao mesmo tempo, né? A gente já estudou isso em vários estudos nossos, vários livros, né? Várias palestras. Como fazer isso? Diferenciar o pessoal do coletivo, vai ser sutil, né? É que a gente... três coisas assim que eu pontuei, que você falou. Uma é que quando a gente leva na violência, a gente esquece do autorrespeito. Né? A gente desrespeita o próximo, e quando a gente se desrespeita o próximo, a gente se desrespeita também. Né? Porque primeiro, toda a lama que a gente joga para fora, a gente primeiro se lameia para depois jogá-la. Né? E outra forma que você falou sobre a questão da evolução, que é pessoal e coletiva. Ela é pessoal que cada um escolhe um caminho para tomar. Né? A gente está escolhendo o espiritismo para nortear o nosso caminho. Outras pessoas escolheram o catolicismo para nortear o caminho deles. Mas vai alcançar, vai alcançar. A luz chegará para todos. A verdade é para todos, sem distinção. Só que a gente quer que as pessoas sigam os nossos passos, nossas pegadas, do nosso jeito, e o nosso jeito é só para a gente, não é para o outro. Né? Oi, Edilene, pode falar. Tem que abrir o microfone que está fechado, Edilene. Boa noite a todos. Ontem eu estava assistindo uma palestra de Divaldo, eu não sei se você no movimento espírita aqui está sabendo disso. Ele estava falando de uma igreja que está sendo construída lá no Rio Grande do Sul para satânica. Não sei se vocês têm conhecimento disso. Eu vi alguma coisa, mas eu não li com profundidade. Está idolatrar. Eu achei isso tão forte diante de tudo o que aconteceu lá dentro. A gente está regredindo, né, nessa fase aí, né?
Não, eu acho que a gente está botando para fora o que estava contido dentro, sabe? Porque a gente viveu um período de repreensão educacional que só foi desaguar na década de 60. E as pessoas ainda estão botando isso para fora. Eu não acho que a gente regrediu, não, porque quando a gente vai olhar para trás, vamos voltar para a história da Grécia, de Roma, as Saturnárias, as festas de Bacon, né? E por aí afora, a gente vai vendo que tudo isso já tinha uma existência, mas sobre outras formas. Eu só acho que as pessoas estão pondo para fora. E é preciso pôr para fora, realmente, às vezes, para saturar e se conscientizar de que isso não é a melhor forma. Então, a gente precisa compreender o momento das outras pessoas, sabe? Assim, a gente fala assim, isso é um grande mal. O único mal que a gente deve temer é aquele que está dentro de nós, porque esse sim pode fazer mal para a gente. O mal do outro não pode nos fazer mal. Né? Então, assim, eu acho que a gente não está regredindo, está pondo para fora para saturar. A gente vai ver a história desse livro de libertação, especificamente, né, ela gira em torno de um espírito que já está ali há 1000 anos, né? Se eu não me falha a memória, vocês me corrijam, que às vezes eu sou um pouco exagerada, né? Acho que 800, mas já está ali, né? 800, né? Acho que sim. 800 anos, enfim, dando volta dentro das mesmas coisas. Até que a mãe dele observa que ele já começa a estar cansado de fazer o mal. Porque o mal cansa. Porque o mal cansa. Por que o mal cansa? Essa deveria ser a pergunta. Porque ele nos deixa distanciados de Deus. É como a gente está perto do sol e a gente precisa da luz do sol para ter vida, para se alimentar, para se manter, não é? Se a gente fica muito afastado, o que acontece? A gente vai morrer, não vai? Então, o mal é isso. O mal é quando a gente se distancia do foco divino, da força de Deus, do nosso Pai, das nossas origens. A gente fica esfaimado, a gente fica com fome de amor, com fome de verdades, com fome de coisas que são libertadoras. Mas é preciso, às vezes, para muitos, ficar muito mesmo debilitado para poder enxergar tudo isso. Essa história desse livro vai mostrar muito isso. Como o mal cansa, dá cansaço. Ele vai chegar a um ponto que a gente, sabe, fica enfastiado de tanto fazer mal. Esse livro Mas o mal é organizado, né? Esse livro, o mal é bem organizado. O mal é organizado, mas cansou ele de qualquer maneira. É isso que a gente tem que ver. Então, é preciso, às vezes, que as pessoas coloquem isso para fora. Para quê? Para que elas possam verdadeiramente observar que existem coisas melhores. É preciso isso. Então, assim, a gente não tem que se preocupar que ele está idolatrando Lúcifer, é um direito dele. Né? O que são as forças satânicas? São todas as coisas que são antagônicas às leis de Deus. Nós temos um pouco de Satã dentro de nós, vamos ser sinceros. Porque quando nós andamos no mal, nós andamos com a força antagônica que se denominou Satã, Lúcifer, seja lá o nome que você quiser dar para isso daí. Né? Então, nós temos esse antagonismo das leis de Deus dentro de nós mesmos. Então, entenda, oremos e seguimos. E vamos seguir fazendo o melhor que a gente pode. Ponto final. Acabou. Não vamos nos preocupar. Não vamos ficar desesperados. Eles estão idolatrando Satã. Quanta coisa ruim vai acontecer. O mal só se insinua onde não vigia o bem. Só vai haver mal onde tiver que haver. E ponto final. Acabou. Você sabe onde que mais me chocou? Foi destinar dinheiro para um lugar onde está passando tanta miséria, tanta coisa, uma igreja de não sei quantos andares destinado para isso. Poderia fazer tantas outras coisas melhores. E posso te dizer mais? Isso muito me choca também. Mas quantas pessoas são milionárias, gastam dinheiro só para elas mesmas? Verdade, concordo. E aí eu falo, é a mesma coisa, é o culto ao Lúcifer, é o culto ao Satã. É verdade. A gente só direciona para o outro lado. Isso aí. Toda vez que existe a presença do egoísmo, a gente não está servindo a Deus, a gente está servindo a Mamon. Obrigada, eu quero te agradecer por essa fala e, através dessa sua pergunta, Edilene, dessa sua colocação. Por incrível que pareça, hoje o meu dia inteiro parece
que eu estava entrando em contato direto com esse livro, eu estou em contato com o meu Lúcifer, o dia inteiro. Interessante. Pela primeira vez eu não peguei o chicote. Eu acho que esse livro, pela segunda vez que eu vou estudar ele, vai abrir essas janelas desse mal mesmo que está em mim, e espero que vocês também tenham essa visão dessa frase tão importante que a Aline falou agora para a gente. Que nós temos muitos males dentro de nós, maiores, menores, menor intensidade, maior intensidade, e eu estou, desde o início da sua colocação, muito emocionada. Eu acho que esse livro vai ser muito importante, que você tenha força para estudá-lo, com seus propósitos, e aí com a sua mãezinha, a sua família, que você não nos deixe, porque eu acho que vai ser um divisor de água, você vai ser fortalecida, inclusive para você mesma. Porque é importante a gente entrar em contato com esse nosso eu, que tem lama, como ali nesse livrinho aí, cheio de lama, cheio de coisa. E a gente tem que emagrecer, né, dessa lama. E vai ser difícil para sair dessa lama. A gente vai ter que emagrecer muito, mas vai ser muito bom. Nós vamos conseguir juntos, né? Porque o trabalho real é o trabalho que é realizado em conjunto, né? E a gente vai junto nesse livro crescendo uns com os outros. É a proposta. É a proposta. Oi, Regina, você levantou a mão. Regina de Oliveira. Porque tem outras Reginas aqui. Boa noite. Boa noite. Eu senti, quando eu li a história do peixinho, que é um alerta que Emmanuel deixa para a gente, porque André Luiz fez uma analogia, ele sendo o peixinho que chegou do outro lado e vislumbrou toda a vida espiritual, né? O mundo espiritual que ele não conhecia aqui na Terra. E aí ele volta, vem e traz para a gente essas verdades, o dia a dia, né, a conduta, o mundo espiritual como ele é. E aí, Emmanuel deixa para a gente um alerta para que a gente não faça como os peixinhos lá do lago. Fique, né, agarrado nas nossas concepções, nos nossos conceitos, nos nossos erros, nas nossas dificuldades que a gente tem de encarar e não vislumbre esse mundo novo que o André Luiz veio trazer para a gente, né? Que é para nos libertar para a nossa jornada, né, futura. Eu achei assim, sensacional essa analogia de Emmanuel colocar no prefácio do livro. Muito bom essas colocações, é isso aí. Que a gente possa aproveitar para se libertar dos nossos laguinhos, que a gente tem alguns laguinhos, que a gente fica preso, né? Muitos e que impede laguinhos. a gente. A gente tem um monte de laguinhos, né? E que a gente. As suas palavras são muito sábias, né? E que a gente possa verdadeiramente se libertar para a gente, quando a gente tiver que sair aqui dessa dimensão material, a gente poder vislumbrar de verdade o mundo espiritual que a gente já tem notícia, que André Luiz não teve, mas a gente tem, e a gente fazer por onde merecer de verdade, um lugar agradável, e que a gente possa trabalhar acima de tudo, né? Eu sempre falo que eu não estou preocupada para onde eu vou depois que eu morrer, se eu vou para um umbral grosso, médio, fino, eu quero saber se eu vou chegar lá em condições de fazer alguma coisa. Se eu puder varrer o pátio do quintal de um posto de socorro, eu estou bem demais. É isso que a gente precisa pensar. Né? Se a gente já chega podendo, qualquer trabalhinho, tá bom. Qualquer trabalhinho, né? Tá bom. Jesus diz que a gente veio para servir e não para ser servido, né? Isso, então. Então, é uma dádiva poder trabalhar, seja em que lugar for, é uma dádiva, né? Eu vou ler mais a resposta da Ana para a gente, da Ana Lúcia. Ela colocou assim: libertar-se de nossas prisões ou permanecer nelas é uma escolha ligada ao nosso grau de evolução e principalmente à nossa vontade. Se a gente colocar a vontade a favor, né, ao nosso favor, e não ser dirigido
mobilizado ou sempre controlado pelos nossos desejos, a gente vai alcançar as libertações. Mas enquanto nós estivermos acorrentados aos nossos desejos, nós estaremos presos. Como esses peixinhos aí do lago, que elegeram, olha só que interessante, elegeram os cidadãos de Barbatana para encargos de rei ali. Um homem que vivia plenamente envolvido, né, em gula e preguiça. Isso é para ver como é que a gente elege os nossos ídolos aqui embaixo. Os nossos governadores, os nossos dirigentes, ou seja, quem for, né? A gente vai eleger as pessoas de conformidade com as prisões que nós trazemos dentro de nós. Elegemos líderes em todos os setores do trabalho, da vida religiosa, na vida pessoal, na vida política, de conformidade com as nossas amarras. Então, isso que a gente precisa pensar. Se a gente hoje tiver bastante preocupação em se modificar, em trazer o Evangelho de Jesus para dentro da nossa vida íntima e que ele possa refletir para fora, o mundo de fora vai ganhar uma nova paisagem. O mundo muda a partir do momento em que nós mudamos, o mundo muda. Não é a mudança que a gente quer fazer a golpes nas pessoas que vão mudar a vida, mas é a mudança que nós fazemos em nós que vai mudar o redor de nós. Então é interessante que eles lá tinham um grande rei, plenamente, né? Todos viviam despreocupados, envolvidos com gula e preguiça. E gula não é só de comer. Gula, às vezes, é a gula dos vícios que a gente está entupido até a cabeça para cima, né? Tá cheio, né? Das preguiças, da má vontade de modificar, porque a gente não é movido pela vontade, às vezes é movido pelos nossos desejos desenfreados, sempre ligados aos fatores sensórios, aos fatores corporais. Que a gente possa sair desse circuito, né? E eleger na nossa vida melhores líderes em todos os sentidos, no trabalho, na vida pessoal, né, na vida política e etc. e tal, né? A gente fala de política aqui não partidária, tá, gente? O espírita é um ser político, como qualquer outro ser humano. O problema é quando a gente tem uma política partidária muito fechada, muito inflexível. Isso tanto faz para um lado ou para o outro, né? Quando a gente fica rígido em posturas, é aí que a gente começa a errar. Então é só a gente ver, quando a gente está muito trancado dentro de um lado ou de outro, é onde a gente está errando. Isso é um alerta, tá? Agora, seres políticos a gente tem que ser, mas não partidários. Vamos lá. A Ana Paula colocou assim, mensagem de Emmanuel, como sempre, daria um seminário, é verdade. A minha interpretação é que da nossa evolução só depende do nosso esforço. Exatamente, do nosso esforço de vontade. A Jane coloca assim, o peixinho vermelho usou algo inato em nós, como um simples criança usou a curiosidade para sair de uma mesmice, de uma inação, optou pela mudança. Assim é o processo para evoluir. E que para isso temos uma cota de sacrifício, mas com benefícios inimagináveis, sairmos da sombra para a luz. E é interessante aqui, peraí, deixa eu ver uma coisa que eu li, quando eu cheguei a pontuar e eu esqueci. Sair dessa mesmice, né? A gente adora uma vidinha morna, já viu isso? Morninha, sem nada, sem muitas mudanças, sem muita coisa para mexer. E autoconhecimento e reforma íntima, no início, é assim, igual um vulcão que vai explodindo, vai levando tudo. No início é assim. Depois o vulcão vai ficando mais fraquinho. E a gente não gosta muito desses abalos sísmicos na nossa vida. A gente gosta de uma vidinha na mesmice, na mornice, e vai levando. Porque mudar dói, né? Mudar dói. Então a gente precisa pensar que o nosso peixinho, ele só conseguiu a felicidade porque ele venceu a dor. Ele venceu a dor. E a gente vence a dor vivendo a lei de Deus. Aí a dor fica para trás. Então vamos lá, vamos seguir aqui.
A Elisa colocou assim: estamos reencarnados para nos aprimorarmos e auxiliar os amigos e inimigos. E a gente auxilia, sabe, Elisa, se você me permite a colocação, a gente auxilia muito os amigos e os inimigos quando a gente muda. E quando a gente muda mesmo, até os obsessores falam assim: não é que ela mudou? Não tem nem mais graça ficar na cola dela. Né? Eu estou brincando, mas é mais ou menos isso. Né? E não é que ela mudou mesmo? Né? Então, a gente ajuda quando a gente muda de verdade. De verdade. Né? E aí a gente vai viver dentro de uma comunidade melhor, porque a gente vai atrair coisas melhores para a gente. Né? Vamos lá, vamos ver a próxima. Eu estou aproveitando, lendo cá e lá, tá? A Alessandra colocou assim: muitas reflexões. As situações adversas não foram impedimento para ele se transformar. Não, muito pelo contrário. Foi aquilo que motivou ele. Né? Quando a gente consegue transformar a dor em motivação, aí ela se converte em experiência. Né? Venceu o medo e assim mesmo. Gente, quanto mais medo a gente tem, mais coragem a gente desenvolve. Né? Então, quando a gente vence um medo, ainda que pequeno, a gente ganha uma parcela de coragem. Uma vez me perguntaram como é que a gente faz para vencer os nossos obstáculos. Eu falei assim: é igual comer um prato de sopa quente. Como é que você faz? Você vai comendo pelas beiradas, né? Você não vai enfiar a colher lá no meio do prato, só se você for muito besta, né? Você vai queimar sua língua toda. Você vai comendo ali pelas beiradas, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Daqui a pouco você vê, você pode botar a colher lá no centro e acabar com aquilo. Por quê? Porque já está morno, né? Então, é devagar que a gente vai construindo a coragem. Compartilhou o que adquiriu. Compartilhar é sempre importante, mesmo que o outro não queira. Não tem importância, você compartilha, né? E mesmo o julgado não parou. É isso daí, porque ele compartilhou e pronto. Ele deu e foi embora, não ficou esperando o retorno. Mas ele deu, né? Como Jesus, deu a mensagem dele e foi. Enquanto os outros escolheram permanecer exatamente como estavam, sem fazer nenhum esforço. E a gente pensa assim, que se a gente não fizer nenhuma escolha, que está tudo certo, que é possível não fazer nenhuma escolha. Não fazer escolha, escolher é. Então, não se imagine que paradinho, sem fazer nada, que com isso não estão errando, que com isso, né, não vai acarretar nada. Não fazer nada é escolher não fazer nada. Ficar na mesmice é escolher fazer a mesmice. E responderemos por isso. Então, junto dele, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. É sempre assim, quando tem alguém que traz uma ideia diferente, a gente coloca à parte, né? A gente detesta essa gente que tira a gente da mesmice, que bota a gente para pensar, que desafia a gente para pensar. A gente odeia isso, né? Não conseguiu pescar a mais leve larva, ninguém deixava ele se alimentar, todo mundo queria ele longe porque ele incomodava, porque ele mostrava que era possível ser diferente. Aquelas pessoas queriam provar ali no lago que tinha que viver sempre daquela forma, que assim eles poderiam manter a inércia e a preguiça deles e se justificarem. Mas aí teve lá um intrometido que resolveu mudar e vamos acabar com ele, senão ele vai provar para a gente que a gente está errado, que a gente tem que mudar, né? Então, não conseguiu pescar a mais leve larva nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordolhudos, arrebatavam para si todas as formas lavrárias e ocupavam displicentes todos os lugares consagrados ao descanso. Isso aqui é muita gente na sociedade, né? Vivendo a competição e não a cooperação. E mais, por que a gente detesta as pessoas que modificam? Porque elas mostram para a gente que é possível mudar e a gente não quer isso. A gente quer provar que a nossa tese é que é verdadeira, que a gente só não é feliz porque a gente não tem como mudar aquilo ali. E aí vem alguém e mostra pra gente que é possível, como isso incomoda. Isso incomoda profundamente, né? E aí a Lorena colocou assim, a Lorena Barque: quanto à história do peixinho, penso que na dificuldade progredimos, no amor ao próximo evoluímos e que temos o livre-arbítrio. É tudo isso fato. Né? A gente, aqui no planeta de provas e expiações, é impossível evoluir sem nenhuma dor, porque o planeta já diz o que ele é, provas e expiações, são situações dolorosas. Né? Progredimos só quando amamos o próximo mesmo, isso é verdade, isso é um grande progresso. Amar o próximo não está relacionado ao sentimento, amor é verbo,
é ação. Significa ter uma ação. A caridade é uma ação. É ser caridoso, é ser compreensivo, ser misericordioso, não é amor, sentimento. O amor, sentimento, ele vai sendo construído à medida que o amor, respeito vai sendo desenvolvido. Então, amar requer tempo. O Rogério colocou assim, obrigada, Rosana, a nossa centelha divina nos faz sair do conforto e buscar o amor do Criador. Fazer surgir a força de vontade e vivenciar o Evangelho precisa de muita coragem. Interessante, eu pontuo ali a centelha divina, que é a imanência de Deus em nós, porque Deus está em todos os lugares, está em nós. E é essa imanência divina, esse Deus interior que está dentro de nós, que os orientais usavam muito como um cumprimento entre si, que é o namastê, que o Deus que habita em mim saúde, o Deus que habita em você, é essa imanência divina que empurra a gente para frente. Se não fosse essa presença divina, a gente ficava no mesmo lugar. Então, veja bem, até no erro, Deus está ali conosco, do nosso lado, não do lado do erro, mas do nosso lado ele está, para a gente poder sair do erro e alcançar o acerto, que, consequentemente, alcançando a vivência das leis divinas, consequentemente, alcançamos a felicidade desejada. Então, eu pontuaria a centelha divina na tua resposta. Para mim, me alertou, me abriu dessa forma. Não sei para vocês, mas para mim, tu me abriu assim uma luz quando você colocou isso. Vou mais um pouquinho no peixinho. Junto deles, porém, havia um peixe vermelho, menosprezado, isso aí eu já li, né? Então, vamos lá. Vamos mais um pedacinho dele aqui, que a gente vai conjugando uma coisa com a outra. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. E assim, quando a pessoa, ela mostra para a gente a diferença, a gente fala assim, ela que sofra, que se vire, né? Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Por isso que Jesus dizia que não se atira pedras em árvores que não dá fruto. Então, enquanto a gente está sendo perseguido, é porque a gente está dando fruto. Quando a gente não está sendo perseguido, é que a gente está vivendo na média, como todo mundo está vivendo, né? Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Estudar o quê? Os livros acadêmicos? Não, estudar a si mesmo, trazer os livros para dentro de si, se desvendar. Quem sou eu? Quem sou eu? Aonde eu sou bom, aonde eu sou ruim? Aonde tem o bem dentro de mim, aonde tem o mal? Aonde Deus habita dentro de mim e aonde o Lúcifer fala mais alto? Né? Então ele estudou bastante quem ele era. E aí a Rosane, deixa eu ver, a Rosane Beck colocou assim para a gente. Vi o peixinho vermelho sendo a nossa doutrina, sendo uma visão ampla diante do universo. E muitas pessoas são limitadas em pensamentos, achando que a vida é somente aqui, porém cada um tem o seu momento e todos nós iremos para o mesmo caminho. É verdade. A doutrina é o oceano para a gente. Mas não esqueça de uma coisa, o catolicismo é o oceano de muita gente também. Tá? Mas é verdade, a doutrina é o oceano para a gente. Ela nos dá subsídio para alcançarmos o oceano da vida. Ela nos dá subsídio para nos espiritualizarmos. É fato isso aí que você falou. Então, vamos lá mais um pouquinho dentro do peixinho, né? Porque ele tem muito para ensinar para a gente, esse peixinho danado, tão pequenininho, bonitinho, simpático. Fez o inventário de todos os ladrilhos, inventariou toda a sua vida, todos os ladrilhos, toda a sua reencarnação, todas as suas reencarnações, todo o seu modo de ser, por exemplo, né? Que enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os buracos neles existentes e sabia com precisão onde se reuniria maior massa de lama por ocasiões de aguaceiros. Educar é criar hábitos de ordem e previdência, né? A lei fala isso para a gente. E foi o que ele fez. Né? Educar é criar hábitos de ordem e previdência. Então ele viu o que aconteceria se ele, no inventário da vida dele, não mudasse, quantas lamas poderia ele se afogar. Né? Depois de muito tempo, à custa de longas perquisições, encontrou a grade do descoadouro. Opa, tem saída, porque para todo problema tem uma saída. Deus não daria para nós problema que não tivesse solução como resposta. Então entenda, nada que a gente está passando aqui é impossível de ser superado, senão Deus não teria colocado no nosso caminho.
Pode falar. Ô, Maria, você quer falar? Pode Não, falar. aí eu ia colocar, mas realmente eu ia colocar hoje uma coisa que eu achei, mas foi um dia corrido, não deu tempo. Aí eu estava vendo de que ser esforço, né, do André Luiz, que o Emmanuel passou, né, que a intenção era de buscar acender luz mesmo nas trevas, né, que é Uhum. semelhante à missão do peixinho, né. É isso aí. É encontrar a luz no meio das trevas. É, Né? Porque você quer ver uma coisa interessante? Você agora falou de luz e falou de trevas, né? Você quer ver uma coisa? A luz afugenta as trevas, não afugenta? As trevas afugentam a luz? Não, ela vence. A luz vence as trevas, não é? Ela não pode apagar a luz. As trevas não tem como apagar a luz. Mas a luz ilumina as trevas. que foi um fósforozinho. Não importa. Pode ser um fósforozinho, mas que ele ilumina, ilumina. Pode ser uma lâmpada pequenininha de LED, aquela Isso bem mesmo, miudinha. Pode ser ela. pode ser Mas ela. ela afugenta as trevas? Afugenta, É, né? é verdade. Ana Lúcia Moreira colocou de novo. É um Ah, desculpa, eu não tinha anotado, tá? Eu aproveitei que deu para Não, encaixar. fala logo. Quando você tiver que falar, levanta logo a mão e interrompe. Não fica esperando, não. É, porque Levanta era logo a para mão. anotar, mas realmente hoje foi reabilitação da minha. A minha segunda-feira é corrida, aí não deu Não, tempo. Eu falei, não mas tem eu vou problema. ter, Quando é assim, é, me interrompe logo e fala, eu vou tá? ter que encaixar. Não tem problema nenhum. É um respeito doloroso, disse a Ana, para quem precisa ter em relação ao outro. É um respeito doloroso para quem precisa ter em relação ao outro. Eu não entendi muito isso, não. Puder me explicar, eu que não li direito. É que é doloroso para a pessoa ter que respeitar isso, né? Que o tempo do outro é diferente. Isso aí. É. Isso que eu quis dizer. Você vai ver a mãe do Gregório, foi doloroso, né? Ela sabia que o filho sairia daquela condição, mas é doloroso vê-lo daquele jeito, né? A gente vai ver isso no livro. Mas é doloroso sim, Ana, é muito doloroso. A Miriam coloca assim, eu vejo a própria vida de Jesus, exatamente, ele foi o peixinho vermelho também, incompreendido ao nos trazer a boa nova. E também o mito da caverna, é verdade. Quantas vezes somos tocados e não despertamos? Porque nós preferimos as sombras, as ilusões, né, da caverna. Amamos as ilusões, amamos. Né? Eu concordo, isso, é bem verdade que isso remonta também muito ao mito da caverna. A Sônia colocou assim, problemas que a gente acostuma com a dor e fica preso nela. Porque, assim, dói, mas aquilo ali é conhecido. O desconhecido dá medo, então a gente vai ficando com a dor mesmo, se acostuma e vai levando. Mas a gente não pode fazer isso, não. A gente tem que sair, senão vai vir uma dor muito grande para tirar a gente de lá, vai ser pior. Então é melhor, enquanto aquela dor não é tão significativa, porque é mais fácil a gente sair dali. Pode falar, Alessandra. Tem uma história que conta que um rapaz parou num posto de gasolina para abastecimento do carro. E aí, quando ele olhou para o lado, ele percebeu que estava uma cadela deitada numa cama de pregos e chorando, gemendo, chorando, gemendo. Aí ele se incomodou com aquela cena, chamou o frentista e questionou, né? Falou, nossa, ela está ali nessa forma e ninguém faz nada. Ah, nós já tiramos, mas ela retorna. Falei, e há quanto tempo que ela está ali? Ah, ela está ali há mais de um mês. E por que ela não sai dali? Porque ainda não está doendo o suficiente. Então, às vezes, a gente precisa chegar no extremo da dor para que a gente consiga se movimentar, né? É isso aí, uma boa colocação. Essa história foi muito boa. É exatamente. É preciso muita dor, às vezes, para a gente sair da mesmice. Então, sai logo enquanto a dor é pequena. É um conselho, gente, porque enquanto ela é pequena, a gente dá conta com mais facilidade. Depois a dor muito grande, eu não sei. Não se acostumem às suas camas de pregos. Boa história. Não se acostumem. Retirem os pregos das suas camas. Nós somos filhos de Deus, filhos do amor. Nós não precisamos sofrer. O sofrimento é opcional na nossa vida. É opcional. Muito bem, muito boa a tua história. Adorei. A caminha de prego da cachorra, não posso esquecer. O Roberto Mendonça. Sair da zona de conforto, que é a caminha de prego, né, Roberto? Com humildade, optando pela porta estreita com coragem, sem se preocupar com a opinião alheia,
mas sim com a sua própria consciência, com fé e com irresoluta abnegação. É verdade. Agora, a gente não se preocupar com a opinião alheia, a gente dá muito mais importância à reputação do que à consciência. A gente tem que entender isso. Tem que ser muito corajoso para não dar muito valor à reputação e sim à consciência. Mas eu concordo com você, né? E tem que ter fé, a fé é aquilo que te leva para a temporal, e só ela que vai te dar sustentáculo mesmo, senão você não vai suportar. E resoluta em abnegação. A gente tem uma dificuldade de abnegar, né? Muito grande, mas é isso daí. Tá bom, Rogério, eu compreendo, tá? Vai para o teu trabalho. Gente, nós não terminamos a história do peixinho vermelho, são 19h31. Vocês querem dar seguimento mais na próxima aula ou vocês preferem que a gente encerre aqui a história do peixinho e fica por isso mesmo? Eu penso que a Não, gente acho que pode dar seguimento. pode explorar mais, porque tem muito conteúdo aí. Traz né? muito Muita esclarecimento. coisa aí. Então tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou marcar aqui onde a gente parou, e a gente tem, porque tem mais coisa para falar sim, tá? A gente dá seguimento na próxima aula, porque eu acho que a gente está aqui para trocar mesmo, né? E à medida em que vocês descobrirem mais coisas, vocês já trazem e jogam para a gente trabalhar junto, que nem a gente fez hoje, tá bom? Tá combinado assim? Vocês vão ler daqui para frente de novo, porque cada vez que a gente lê, a gente descobre uma coisa que a gente não descobriu antes, né? E aí vocês vão trazendo, já anota durante a semana e joga ali, a gente vão trabalhando juntos, tá bom? Combinado? Eni, eu só queria agradecer uma coisa a você, pela a palestra que você postou da Dracma Perdida. Eu já assisti várias vezes, amei. Obrigada. E compartilhei também com vários amigos. Muito bom. Muito obrigada. Escuta de Gratidão, ontem. gratidão. Escuta de Eu ontem. já ouvi, também. a hora que ela postou ontem, eu já assisti. Ah, tá. Ontem eu Você falei sobre José acredita? Eu já fico vigiando. Obrigado, Obrigado gratidão. pelo carinho. Obrigado. Gente, eu que agradeço a vocês, e como eu disse no final, a gente não vai fazer prece, mas a gente vai agradecer a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais pela oportunidade de nós estarmos juntos, fazendo as nossas trocas, que são de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigada a todos, que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita luz, de muita força para enfrentar os obstáculos da vida de vocês. E eu estou junto nessa, também tenho meus obstáculos. Um beijo grande no coração, gente.